O grito ecoou pela noite chuvosa de Lisboa como um trovão que rasgava o céu de granito. Pedro, com o coração disparado, viu o corpo de Miguel cair no chão escorregadio da Rua Augusta, o sangue se misturando à poça d'água refletindo as luzes neon dos bares. Não, não pode ser, murmurou ele, correndo para os braços do amigo, ignorando os olhares hostis da multidão que se formava, um mar de rostos anónimos em uma cidade que ele amava tanto quanto temia. Pedro era um rapaz de 18 anos, magro e ágil como os gatos que pulavam pelos telhados de Alfama, com olhos castanhos que guardavam segredos mais profundos que o Tejo ao entardecer. Filho de um pescador do cais do Sodré, ele crescia entre redes de linho e histórias de sereias que cantavam para marinheiros perdidos, mas sua própria voz interior cantava uma melodia diferente, a de um amor que a família nunca entenderia. Miguel, seu melhor amigo desde os dias de escola na moraria, era o oposto, alto, de cabelos cacheados que desafiavam o vento atlântico, e um sorriso que iluminava as tardes cinzentas. Eles se conheceram aos 12 anos, compartilhando pães de godinho roubados e sonhos de escapar para as praias de Cascais, mas o que começou como brincadeiras inocentes evoluiu para algo mais sutil, um toque de mãos que durava um segundo a mais, um olhar que prometia mundos inteiros. Naquela noite fatídica, eles haviam saído para o bairro alto, o coração pulsante da noite lisboeta, onde as ruas estreitas fervilhavam de risos e fado melancólico. Pedro, que lutava para aceitar sua identidade gay em uma família católica devota, havia confidenciado a Miguel seu medo de ser descoberto. O pai, um homem de mãos calejadas e crenças rígidas, via o mundo em preto e branco, sem espaço para as cores do arco-íris. Miguel, sempre o protetor, jurara segredo eterno, mas naquela noite, algo mudou. Eles discutiram baixinho sobre um rapaz que Miguel conhecera em uma festa, um flerte inocente que Pedro invejava em silêncio, e as palavras saíram afiadas como facas de azulejo quebrado. Você não entende o que é esconder isso todo dia, desabafara Pedro, e Miguel, ferido, retrucara, talvez eu entenda mais do que você pensa. O ataque veio do nada. Um grupo de jovens, embriagados pelo vinho verde e pelo ódio barato que fermentava em cantos escuros, os cercou após ouvirem fragmentos da conversa. Viados, cuspiu um deles, o punho cerrando-se como uma onda prestes a quebrar. Miguel, instintivo, se colocou à frente de Pedro, mas o golpe o pegou primeiro, uma garrafa quebrada cravada no ombro, o vidro reluzindo sob a chuva. Pedro gritou, o pânico congelando seu sangue, mas algo primal o impulsionou. Ele se lançou contra o agressor, arranhando, chutando, uma fúria que ele nem sabia possuir. A multidão se dispersou com sirenes ao longe, mas o dano estava feito. Miguel jazia imóvel, o rosto pálido como as paredes caiadas de Sintra. Na ambulância que cortava as avenidas molhadas em direção ao Hospital de São José, Pedro segurava a mão de Miguel, sussurrando promessas que o coração ditava. Fica comigo, por favor. Eu te amo, mais do que como amigo. As palavras escaparam, um segredo libertado pelo medo, e os paramédicos, ocupados com o soro e os curativos, não ouviram. Mas Miguel, em um lampejo de consciência, apertou de volta, os olhos semicerrados encontrando os de Pedro com uma intensidade que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram um borrão de visitas hospitalares e mentiras tecidas com cuidado. A mãe de Pedro, Dona Rosa, uma mulher de véu negro e rosário no pescoço, apareceu no hospital com olhares acusadores. O que vocês estavam fazendo no bairro alto a essa hora? Essa gente lá é perigosa para rapazes como vocês. Pedro engoliu a verdade, murmurando sobre um passeio inocente, mas o peso da omissão o sufocava. Miguel, com o ombro enfaixado e uma concussão que o deixava sonolento, trocava olhares com Pedro que carregavam eletricidade, um misto de gratidão, confusão e algo mais profundo, inexplorado. Enquanto Miguel se recuperava, Pedro mergulhava em investigações próprias. Ele não confiava na polícia, que varria incidentes como esse para debaixo do tapete em nome da paz social. Usando o velho celular de seu avô, um Nokia relito que ainda funcionava nas sombras da rede, Pedro vasculhava fóruns online de apoio à comunidade LGBTQ+ em Portugal. Descobriu que o agressor principal, um tal de Vasco, era conhecido por ataques homofóbicos nas ruas do Chiado, filho de um político local que abafava escândalos com dinheiro e influência. A raiva crescia em Pedro como uma maré alta, mas ele a canalizava para a ação. Ele contatou uma ativista chamada Sofia, uma lésbica de 30 anos que gerenciava um centro comunitário em Alcântara, escondido atrás de uma fachada de café. Sofia, com seus cabelos curtos tingidos de azul e um piercing no septo que desafiava convenções, ouviu a história de Pedro com olhos que brilhavam de empatia feroz. Isso não é isolado, miúdo. É o veneno da ignorância que envenena nossa Lisboa. Ela o introduziu a um grupo de amigos, Ana, uma transgênero artista de rua que pintava murais de aceitação nas paredes de Belém, e João, um gay assumido que trabalhava como jornalista freelance, expondo preconceitos em blogs underground. Juntos, eles formaram um plano: documentar o ataque, coletar testemunhas e pressionar a mídia alternativa. Mas o que prendia Pedro não era só justiça,
era o medo de que Miguel, ao acordar plenamente, rejeitasse sua confissão sussurrada. Em casa, a tensão familiar escalava. O pai de Pedro, Sr. Manuel, um homem de 60 anos cujas rugas contavam histórias de tempestades no mar, começou a fazer perguntas. Por que teu amigo apanhou por tua causa? Vocês andam metidos em confusões. Pedro sentia o escrutínio como um farol varrendo a noite, iluminando sombras que ele preferia manter ocultas. Ele sonhava com Miguel todas as noites, sonhos onde eles dançavam fado sem máscaras, mãos entrelaçadas sob o luar de Cascais, mas acordava suando, o quarto pequeno em Alfama parecendo uma prisão de azulejos frios. Uma semana após o ataque, Miguel recebeu alta, e Pedro o levou para casa em um táxi rangente que serpenteava pelas colinas de Lisboa. O silêncio entre eles era palpável, carregado de palavras não ditas. Obrigado por me salvar, murmurou Miguel ao descerem na rua estreita de sua família, em uma casa de janelas verdes no bairro da Ajuda. Pedro hesitou, o coração batendo como o sino da Basílica de Estrela. Eu faria qualquer coisa por ti. Qualquer coisa. Seus olhos se encontraram, e por um instante, o mundo parou, o ar úmido de outono, o cheiro de castanhas assadas dos vendedores ambulantes, tudo se dissolveu em um olhar que prometia confissões. Mas o perigo não havia terminado. Naquela noite, enquanto Pedro voltava para casa a pé, um carro preto o seguiu pelas ruas desertas do Martim Muniz. Ele acelerou o passo, o pânico subindo pela espinha, e se escondeu em um beco atrás de uma pastelaria fechada. O veículo parou, faróis cegantes, e uma voz rouca ecoou: diz ao teu amigo para calar a boca, ou o próximo golpe não será só um arranhão. Pedro esperou até o ronco do motor se afastar, tremendo não de frio, mas de fúria. Ele sabia, Vasco e seus comparsas estavam avisando. O segredo do ataque, e talvez o seu próprio, estava em risco. No dia seguinte, Pedro confrontou Miguel em um café escondido no Lisboa Factory, um oásis industrial à beira do Tejo onde artistas reinventavam o velho em novo. Eles me ameaçaram. Por causa do que aconteceu. Miguel, ainda pálido mas com fogo nos olhos, apertou o punho. Então lutamos juntos. Não sozinho. Foi ali, sob o sol filtrado pelas vigas de ferro, que Pedro contou tudo, sua orientação, o amor que nutria há anos, o medo de perder a família. Miguel ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de emoção contida, e quando Pedro terminou, ele estendeu a mão sobre a mesa de madeira gasta. Eu sinto o mesmo, Pedro. Sempre senti. Mas minha família. Há algo que eu nunca te contei. A revelação de Miguel veio como um soco no estômago. Seu pai, um respeitado professor de História na Universidade de Lisboa, era na verdade um homem que escondia um passado de ativismo gay nos anos 80, durante a ditadura, quando ser diferente significava prisão ou pior. Mas o segredo ia além. A mãe de Miguel, falecida quando ele era criança, havia deixado cartas revelando que ela mesma era bissexual, e que o casamento fora uma aliança de amor verdadeiro contra o mundo. Meu pai vive no armário por medo de perder tudo. E eu? Eu vivo com isso, com medo de ser como ele. Pedro sentiu o chão tremer sob seus pés, o amigo que ele idolatrava carregava o mesmo fardo, amplificado por gerações. Juntos, eles decidiram, contariam ao grupo de Sofia, usariam um segredo familiar como escudo para expor Vasco. Mas enquanto tramavam no centro comunitário, uma batida na porta os interrompeu. Era o pai de Miguel, o professor Almeida, com olhos assombrados. Eu sei o que aconteceu. E eu sei quem mandou aqueles rapazes. O homem, alto e grisalho como as torres de Belém, entrou, carregando uma pasta velha de couro. Dentro, fotos amareladas de marchas pelos direitos nos anos 70, e um nome, o pai de Vasco, o político que outrora fora aliado dele, mas traíra a causa por poder. A tensão explodiu em discussões acaloradas. O professor implorava silêncio, isso destruiria minha carreira, minha família, mas Miguel, pela primeira vez, ergueu a voz: pai, esconder só nos mata por dentro. Pedro, ao lado, sentia o laço entre eles se fortalecer, uma amizade forjada no fogo da vulnerabilidade. Sofia, Ana e João os apoiaram, traçando um plano arriscado, uma denúncia anônima à imprensa, com provas das fotos antigas ligando o político ao ódio. Enquanto a chuva voltava a cair sobre Lisboa, Pedro e Miguel caminharam pelo Jardim da Estrela, bancos úmidos testemunhando suas confissões finais. Eu te amo, disse Pedro, a voz rouca. Miguel sorriu, puxando-o para um abraço casto, mas cheio de promessas. E eu a ti. Vamos enfrentar isso juntos. Mas o telefone de Miguel vibrou, uma mensagem de Vasco: encontro no Chiado esta noite, ou teu pai descobre tudo. O perigo escalava, e o segredo familiar, longe de ser uma fraqueza, tornava-se a chave para a salvação. A noite no Chiado era um labirinto de sombras e luzes, onde as vitrines das joalherias refletiam o caos interno de Pedro como espelhos partidos.
Ele e Miguel desceram as escadarias da rua Garrett, o ar carregado de cheiro de café e tensão não dita. O professor insistira em vir, sua presença uma âncora pesada, mas necessária. Ele conhecia o inimigo melhor que ninguém. Vasco é só o peão, murmurara o homem no carro, as mãos trêmulas no volante. Seu pai é o rei. Eles se encontraram em uma praça escondida atrás do convento do Carmo, ruínas góticas que sussurravam histórias de terremotos e renascimentos. Vasco esperava, encostado em uma coluna rachada, flanqueado por dois capangas de olhos vazios como o céu nublado. Veio confessar, professorzinho, zombou ele, o sorriso torcido revelando dentes amarelados pelo cigarro. Miguel apertou o braço de Pedro, um gesto de ânimo silencioso, enquanto o pai avançava, a pasta de cor como uma espada desembainhada. Eu tenho provas, Carlos, disse o professor, usando o nome verdadeiro do pai de Vasco, um homem que outrora marchara ao seu lado em protestos clandestinos pela liberdade sexual na Lisboa pós-Salazar. Provas de que você traiu tudo pelo que lutamos. Aquelas noites em que prometíamos um Portugal para todos. Você vendeu por um cargo. Vasco riu, mas havia incerteza em seus olhos, ele não esperava o confronto histórico. Pedro, o coração martelando, gravava tudo em seu celular escondido no bolso, os dedos frios como o mármore das ruínas. O confronto escalou rápido. Vasco avançou, o punho erguido como na noite do ataque, mas Miguel se interpôs, o ombro ainda dolorido protestando. Chega! Isso acaba aqui. Uma briga irrompeu, socos trocados sob a lua crescente, o som de carne contra carne quando nas pedras antigas. Pedro, não mais o observador passivo, juntou-se, chutando as pernas de um capanga, sua fúria um rio transbordando. O professor, surpreendendo a todos, acertou um soco preciso em Vasco, anos de raiva reprimida explodindo como um fado gritado. Sirenes cortaram a noite novamente, e o grupo fugiu pelas ruelas labirínticas do Chiado, rindo e ofegando em uma mistura de alívio e pavor. Eles se refugiaram no apartamento de Sofia em Alcântara, um loft cheio de posters de ativistas e o cheiro de incenso de lavanda. Ali, com o Tejo murmurando ao fundo, o professor abriu a pasta pela primeira vez para todos. Fotos de um jovem Carlos, braço dado ao dele em uma manifestação de 1978, cartazes rasgados pela PIDE, cartas de amor não enviadas a um companheiro perdido na ditadura. Eu me casei com a mãe de Miguel para sobreviver, confessou, a voz embargada. Mas o amor verdadeiro. Era isso. E agora, vejo no meu filho que eu enterrei. Miguel, lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçou o pai, um abraço que curava feridas de décadas. Pedro observava, o peito apertado de emoção, sentindo que sua própria jornada de aceitação ganhava raízes. Sofia, prática como sempre, enviou o áudio gravado para João, que o transformaria em uma bomba jornalística. Isso vai chacoalhar Lisboa, disse ela, servindo chá de camomila em xícaras rachadas. Mas o amanhecer trouxe complicações. O pai de Pedro, Sr. Manuel, apareceu na porta do loft, o rosto vermelho de fúria e preocupação. Onde está meu filho? A polícia ligou, uma briga no Chiado. Pedro congelou, o segredo de sua orientação pairando como uma nuvem de tempestade. Ele levou o pai para o terraço, o sol nascendo sobre os estaleiros do Tejo, e contou tudo, o ataque, o amor por Miguel, o ativismo. Eu sou gay, pai. E eu lutei por isso, como você luta pelo mar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo grito de uma gaivota. Sr. Manuel, olhos úmidos, estendeu a mão calejada. Eu sempre soube, no fundo. Minha irmã, tua tia Lúcia, era como tu. Ela se foi cedo, mas me ensinou a amar sem julgar. Outro segredo familiar, a tia de Pedro, que ele mal lembrava, havia vivido abertamente em Paris nos anos 60, uma artista lésbica cujas cartas o pai guardava em uma caixa debaixo da cama. Eu tinha medo de te perder para o mundo, como a perdi para ela. O abraço que veio em seguida foi salgado como o oceano, um laço reforgado na vulnerabilidade. Enquanto isso, Miguel e o professor retornavam para casa, o carro serpenteando pelas margens do rio. Obrigado por me mostrar o caminho, disse Miguel. O pai sorriu, pela primeira vez em anos, livre. Não, filho. Tu me salvaste. Mas o telefone tocou, João, do outro lado, a história vazou. O político está em pânico. Vasco foi preso, mas há retaliação vindo. A retaliação veio na forma de uma multidão na porta da casa de Pedro, em Alfama. Vizinhos conservadores, influenciados por boatos espalhados pelo clã de Vasco, gritavam insultos, fora, pervertidos. Pedro, Miguel e suas famílias barricaram a porta, corações acelerados, mas Sofia e o grupo chegaram com reforços, ativistas com cartazes e câmaras, transformando o ódio em um protesto pela visibilidade. A polícia,
Impressionada pela matéria de João agora viral nos jornais como o Público, dispersou a turba. No centro da confusão, Pedro e Miguel se entreolharam, mãos unidas publicamente pela primeira vez, um gesto que silenciou os berros. Os dias seguintes foram de calmaria relativa, mas o verdadeiro conflito interno fervia. Pedro lutava com a culpa de expor as famílias, enquanto Miguel questionava se seu amor por Pedro era genuíno ou nascido do trauma compartilhado. Eles se encontraram em Cascais, fugindo para a praia de Guincho, onde as ondas atlânticas lambiam as dunas como um bálsamo. Sentados na areia dourada, com o vento salgado bagunçando os cabelos, Miguel confessou: "Eu te amo, mas tenho medo. Meu pai finalmente se abriu, e se eu estragar tudo?" Pedro, traçando padrões na areia com um dedo, respondeu: "O amor não é perfeito, Miguel. É como o fado, cheio de saudade, mas que nos faz viver." De volta a Lisboa, o clímax se aproximava. O político, acuado, marcou um encontro pacífico no Mosteiro dos Jerónimos, um local simbólico de glória portuguesa. O grupo inteiro foi: Pedro, Miguel, o professor, Sr. Manuel, Sofia, Ana e João. O homem chegou sozinho, rosto suado apesar do ar fresco do Tejo. "Vocês acham que podem me derrubar com fofocas velhas?" rosnou ele. Mas o professor avançou, voz firme: "Não são fofocas, Carlos. São verdades que você enterrou. E agora, elas respiram." A discussão se transformou em um duelo verbal, ecos das velhas amizades traídas. Pedro, sentindo o peso da história, interveio: "Isso não é sobre o passado. É sobre o futuro, para mim, para Miguel, para todos como nós." O político, quebrado, murmurou um pedido de trégua, prometendo renunciar e reparar o dano. Mas o verdadeiro golpe veio de Ana, que revelou um mural recém-pintado na fachada do centro comunitário, retratos de Pedro e Miguel entrelaçados com figuras históricas LGBTQ+ portuguesas, como o poeta António Boto, um símbolo de resistência. Enquanto o sol se punha sobre Belém, tingindo o céu de laranja, Pedro e Miguel caminharam pelo claustro do mosteiro, mãos dadas sem medo. "Nós sobrevivemos", sussurrou Pedro. Miguel sorriu: "E agora, vivemos." Mas um telefonema do hospital interrompeu o momento. Dona Rosa, mãe de Pedro, sofrera um mal súbito ao ler a matéria no jornal, o choque de tudo se revelando de uma vez. A família corria para o hospital, o laço de amor testado mais uma vez. O quarto de hospital cheirava a desinfetante e flores murchas, um lembrete cruel da fragilidade da vida em meio à glória de Lisboa. Dona Rosa jazia pálida na cama, o rosário entre os dedos magros, enquanto Sr. Manuel segurava sua mão, o rosto uma máscara de remorso. Pedro entrou devagar, Miguel ao seu lado como uma sombra protetora, o coração apertado pelo medo de que sua verdade tivesse custado a paz da mãe. "Ela vai ficar bem", disse o médico, um homem de barba grisalha e sotaque alentejano suave. "Foi só stress. Mas conversem, família é tudo." Eles conversaram, sim, não em sussurros, mas em um fluxo honesto que limpava as rachaduras da alma. Dona Rosa, acordando devagar, olhou para Pedro com olhos que misturavam dor e compreensão. "Eu vi o jornal, filho. E as fotos antigas que teu pai me mostrou. Minha cunhada Lúcia. Ela me escreveu antes de morrer, dizendo para te amar como ela amou." Lágrimas caíram, e Pedro se ajoelhou ao lado da cama, contando sua jornada, o ataque, o amor por Miguel, a luta contra o preconceito. "Eu não queria te machucar, mãe. Só queria ser eu." Ela tocou seu rosto, o gesto suave como uma brisa do Douro. "Tu és meu filho. Isso basta." Miguel, de pé na porta, sentiu um nó na garganta, sua própria mãe ausente pairava como um fantasma benevolente. O professor, que esperava no corredor, entrou então, trazendo a pasta de segredos. "Talvez isso ajude", disse, mostrando uma carta da falecida Sra. Almeida para Dona Rosa, escrita anos antes em um retiro de freiras em Fátima. As duas mulheres, unidas por maridos complicados, haviam confidenciado medos e amores, a Sra. Almeida revelando sua bissexualidade em versos poéticos. "Nós, mulheres, carregamos os segredos dos homens", escrevera ela. Dona Rosa sorriu fracamente, irmãs no silêncio. A recuperação de Dona Rosa foi rápida, impulsionada pela união familiar recém-descoberta. Enquanto isso, a cidade fervilhava com as repercussões da denúncia. João's artigo no Público, intitulado "Sombras do passado iluminam o futuro LGBTQ+, em Lisboa", tornara-se viral, com chares de celebridades como a fadista Marisa e o ator João Vicente. Manifestações pacíficas lotaram o Rossio, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de azulejos tradicionais, um Portugal em transformação. Vasco, preso por agressão, confessou sob pressão, implicando o pai em uma rede de intimidação. Mas para Pedro e Miguel, o verdadeiro teste era interno.
Com o perigo externo abafado, as inseguranças afloraram. Uma tarde no Parque Eduardo VII, sob os plátanos centenários que filtravam o sol em padrões dançantes, eles discutiram pela primeira vez de verdade. E se isso tudo foi só adrenalina? Questionou Miguel, chutando uma pedra solta no caminho de cascalho. Amor nascido de socos e segredos. É real. Pedro parou, o vento bagunçando seu cabelo, olhos feridos. É real para mim. Cada olhar, cada toque. Mas se tu duvidas, talvez eu seja só o herói da tua crise. A briga os separou por dias, um silêncio doloroso pontuado por mensagens não enviadas. Pedro se refugiou no trabalho de verão no cais do Sodré, ajudando o pai a consertar redes, o sal do mar misturando-se ao sal das lágrimas. Senhor Manuel, notando a melancolia do filho, compartilhou histórias da tia Lúcia. Ela amou uma francesa em Montparnasse, dançavam tango sob as luzes da Torre Eiffel. Mas o amor a fez forte, não fraca. As palavras ecoavam como um farol, guiando Pedro de volta. Miguel, por sua vez, conversava com o pai no escritório da universidade, cercado de livros poerentos sobre a Revolução dos Cravos. Eu o amo, pai. Mas o medo me paralisa. O professor, agora assumindo seu passado em palestras discretas, respondeu: o medo é o ditador dentro de nós. Derrubo, como derrubamos o outro. Inspirado, Miguel procurou Pedro na praia de Carcavelos ao pôr do sol, as ondas rugindo como aplausos. Eu fui idiota, disse ele, caindo de joelhos na areia úmida. O amor não é perfeito, mas é nosso. Vamos construí-lo, dia a dia. Pedro, coração inchado, puxou para cima, seus lábios se roçando em um beijo leve, o primeiro sob o céu aberto de Portugal, casto, mas carregado de paixão contida, o sal do mar selando o pacto. Eles riram depois, envergonhados e livres, correndo pelas dunas como crianças, o futuro se desdobrando como as velas de um barco no horizonte. Sofia, testemunha voluntária de uma caminhada posterior, organizou uma celebração no centro comunitário, um jantar de bacalhau à brás e pastéis de nata, com Ana tocando viola e cantando fados adaptados com letras de empoderamento Kier. Vocês são a nova geração, brindou ela, erguendo um copo de vinho do Alentejo. João, sempre o repórter, gravou depoimentos para um podcast, incluindo de Dona Rosa. Meu filho me ensinou que o amor de Deus é colorido. Mas o clímax não terminava sem uma reviravolta. Durante o jantar, um envelope anónimo chegou, endereçado a Miguel, com fotos recentes dele e Pedro em momentos íntimos, tiradas por um espião do clã político. Isso é chantagem, sussurrou Sofia, os olhos faiscando. O professor reconheceu a caligrafia, era de um antigo companheiro traidor, agora aliado do inimigo. A ameaça era clara, silêncio ou exposição forçada. Pedro sentiu o pânico subir, mas Miguel apertou sua mão, não mais segredos. Vamos virar o jogo. Eles decidiram contra-atacar, usando o podcast de João para revelar as fotos como prova de perseguição contínua, transformando a vítima em voz ativa. A transmissão ao vivo, de um estúdio improvisado no Lisboa Factory, reuniu centenas online, ativistas de Porto a Faro, famílias tocadas pela história. Pedro falou primeiro, voz firme apesar do tremor: nós não nos escondemos mais. O amor vence o ódio, como a luz vence a sombra. A resposta foi avassaladora, mensagens de apoio inundaram as redes, e o político, isolado, renunciou publicamente em uma coletiva em Belém, admitindo falhas passadas em um raro momento de humildade. Vasco, em prisão domiciliar, enviou uma carta de desculpas a Miguel, rabiscada em papel barato: eu era cego. Desculpa. Com a poeira assentando, Pedro e Miguel planejavam o futuro, uma viagem a Sintra, para explorar os palácios encantados como metáfora de seus corações entrelaçados. Mas uma surpresa final esperava. O professor revelou que a mãe de Miguel deixara um testamento escondido, legando a Miguel uma casa em Óbidos, um vilarejo medieval de paredes brancas, com uma cláusula: para que meu filho viva o amor que eu vivi, sem correntes. Em Óbidos, sob o céu estrelado das muralhas, Pedro e Miguel dançaram ao som de um rádio antigo tocando Amália Rodrigues, o mundo se resumindo a eles dois. Nós superamos, murmurou Pedro. Miguel beijou sua testa. E agora, voamos. Os meses seguintes em Lisboa foram uma tapeçaria tecida com fios de cura e descoberta, onde as cicatrizes do passado se transformavam em padrões belos como os arabescos dos azulejos no metropolitano. Pedro matriculou-se na Escola Superior de Artes de Lisboa, sonhando em ilustrar histórias que eram inspiradas em sua própria jornada, enquanto Miguel iniciava estudos de História na Universidade do Pai, determinado a documentar as narrativas silenciadas da comunidade LGBTQ+ portuguesa. Suas rotinas se entrelaçavam naturalmente, manhãs de café no Martinho da Arcada, onde Camões outrora recitava, e noites de caminhadas pelo Tejo, mãos dadas contra o vento fresco. A família de Pedro floresceu na abertura.
Dona Rosa, recuperada, juntou-se a um grupo de apoio para mães de filhos LGBTQ+, no centro de Sofia, compartilhando chá e lágrimas com mulheres de todos os cantos do país, de Évora a Aveiro. Eu pensava que o rosário era só para pecados, confessou ela em uma reunião, mas agora vejo que é para celebrar milagres. Sr. Manuel, sempre prático, doou redes de pesca para um leilão beneficente, o dinheiro financiando murais de Ana em bairros conservadores como o Lumiar. O professor Almeida, agora uma figura proeminente, publicou um livro Memórias, Arco-Íris Escondidos, Amor na Sombra da Ditadura, que subiu nas listas de best-sellers da Bertrand. Ele dedicou o prefácio a Miguel e Pedro, para os filhos que ousam ser luz. As lanças em livrarias lotadas traziam abraços de estranhos, histórias paralelas de resiliência, um homem de Setúbal contando de seu casamento secreto nos anos 90, uma mulher de Coimbra revelando sua identidade trans após décadas. Mas nem tudo era idílio. Conflitos residuais surgiam como ondas inesperadas. Um dia, durante uma visita ao Zoológico de Lisboa, uma escapada romântica para ver os flamingos rosados, Miguel recebeu uma ligação de Vasco, agora em liberdade condicional. Eu mudei, cara. Quero ajudar. Tem um grupo de jovens como nós, precisando de apoio contra um novo ódio online. Cético, Miguel consultou Pedro, que hesitava, e se for armadilha? Após deliberação com Sofia, eles concordaram em um encontro cauteloso no Jardim Botânico Tropical, um oásis verde em Belém. Vasco chegou sozinho, mais magro e com olhos baixos, tatuagens desbotadas nos braços contando histórias de arrependimento. Meu pai me deserdou. E eu mereci. Ele revelou um fórum underground de extremistas, moderado por remanescentes do clã político, espalhando desinformação contra a comunidade. Pedro, com sua veia artística, propôs uma contra-campanha, quadrinhos digitais compartilhados nas redes, ilustrando jornadas como a deles. Vasco, redimido, jurou fornecer intel interna. A colaboração, improvável como um fado alegre, ganhou tração. Os quadrinhos de Pedro, Sombras e Arco-Íris, viralizaram, com Miguel narrando áudios para acessibilidade, a voz grave quando empatia. Ana contribuiu com artes de capa, e João com reportagens investigativas. Sofia coordenava, seu apartamento virando QG, paredes cobertas de post-its e canecas de café frio. Enquanto isso, o romance de Pedro e Miguel aprofundava-se em camadas emocionais. Uma noite chuvosa, em um cinema nos Armazéns do Chiado, assistindo a um documentário sobre o orgulho gay em Madrid, Miguel sussurrou: "Quero que o mundo veja nós como eu te vejo." Pedro, emocionado, planejou uma surpresa, um piquenique no castelo de São Jorge, sob as muralhas onde reis medievais sonhavam impérios. Ele preparou sandes de chouriço e queijos da Serra da Estrela, uma garrafa de vinho verde gelado. Aqui, no coração de Lisboa, eu te peço, sejas meu para sempre. Miguel, olhos brilhando à luz das tochas modernas, aceitou com um beijo que selava almas. Mas o momento foi interrompido por um turista bêbado, murmurando insultos homofóbicos. Em vez de recuar, eles o confrontaram calmamente, Pedro citando versos de Fernando Pessoa: "O amor é essencial ao ser." O homem, envergonhado, se afastou, e o incidente reforçou sua resiliência. Uma reviravolta veio de Ana. Ela descobrira, através de pesquisas genealógicas, que a tia Lúcia de Pedro era prima distante de um famoso poeta lésbico do século XIX, escondido nos arquivos da Torre do Tombo. "Tua família tem raízes profundas na comunidade", disse ela, entregando documentos amarelados. Isso inspirou Pedro a um projeto maior, uma exposição em Alfama, Raízes Arco-Íris, misturando arte familiar com histórias coletivas. A exposição, inaugurada em uma galeria improvisada na sede de Lisboa, atraiu multidões. Dona Rosa cortou a fita, orgulhosa, enquanto Sr. Manuel circulava, conversando com visitantes sobre mares e aceitação. O professor discursou, ligando o passado ao presente, e Sofia moderou um painel com Vasco como convidado surpresa, sua redenção aplaudida timidamente. Mas o conflito escalou quando o fórum extremista hackeou a exposição online, vazando dados pessoais de participantes. Pedro recebeu ameaças anônimas: "Volte para o armário ou saia da cidade." O pânico coletivo os uniu, mas testou lealdades. Miguel, protetor, queria confrontar diretamente, enquanto Pedro defendia a estratégia, não com raiva, com arte. Eles optaram pelo meio-termo, um live stream da exposição, com depoimentos ao vivo. Durante a transmissão, de pé no pátio da Sé com a catedral ao fundo, Pedro declarou: "Cada ameaça é um verso em nossa poesia de resistência." A audiência explodiu em apoio, doações fluindo para o centro de Sofia. O EC foi rastreado a um moderador menor, preso rapidamente, e o fórum desmantelado. Na calmaria pós-crise, Pedro e Miguel escaparam para o Alentejo, uma road trip pelas planícies douradas de Évora. Em uma quinta isolada, sob estrelas como grãos de areia,
eles compartilharam sonhos, Pedro ilustrando livros infantis Miguel lecionando história inclusiva. Nossa história é só o começo, disse Miguel. Pedro riu, e o melhor capítulo ainda vem. De volta, uma surpresa familiar, o professor propôs que eles autorassem um capítulo em seu próximo livro, sobre amor jovens na era digital. Aceitaram, sentindo o ciclo se fechar, segredos virando legados. O outono em Portugal pintava Lisboa com tons de âmbar e ferrugem, folhas caindo como confetes em uma festa melancólica, mas para Pedro e Miguel, era estação de florescimento. A exposição Raízes Arco-Íris viajou para o Porto, onde o Douro serpenteava como uma veia de vinho tinto, e o sucesso gerou convites para festivais, o que era Lisboa, com seus filmes que ecoavam suas dores, e um seminário em Coimbra sobre direitos humanos. Pedro, agora confiante em seu talento, vendia originais de quadrinhos em feiras de rua no Campo de Ourique, enquanto Miguel moderava painéis, sua voz ganhando autoridade. A família expandia-se também. Dona Rosa e o professor, unidos pela afinidade de segredos partilhados, iniciaram um clube de leitura em Fátima, ironia poética, um santuário de fé virando espaço de diálogo Sr. Manuel, surpreendendo todos, aprendeu a usar o Instagram para postar fotos de pescarias com legendas inclusivas, mar para todos os amores. Até Vasco, em reabilitação, voluntariava no centro de Sofia, organizando workshops de empatia para jovens problemáticos. Mas o drama não poupava corações jovens. Durante o Lisboa, em um cinema abafado no Bairro Alto, Pedro e Miguel assistiam a um curta sobre casais separados por preconceito familiar. Lágrimas escorreram, e depois, em um bar escondido com paredes de cortiça, Miguel confessou uma dúvida profunda: e se um dia a rotina nos apagar? O amor que nasceu no fogo aguenta o dia a dia. Pedro, bebendo ginginha em copos de chocolate, pegou sua mão: o fogo não apaga, vira brasa. Nós atiçamos juntos. A dúvida plantada germinou em pequenas fricções. Pedro, imerso em deadlines artísticos, cancelava planos. Miguel, sobrecarregado com estudos, respondia com silêncios. Uma noite, após uma discussão boba sobre quem lavaria a louça no apartamento compartilhado em Alcântara, um loft alugado com vista para o 25 de Abril Bridge, Pedro saiu batendo porta, caminhando sem rumo até o Cristo Rei em Almada, do outro lado do rio. Lá, sob a estátua imponente, ele chorou, questionando se o amor era mesmo eterno ou só um conto de fadas lisboeta. Miguel o encontrou horas depois, ofegante após a travessia de ferry, e o abraço veio imediato, sem palavras. Eu sinto tua falta mesmo estando perto, admitiu Miguel. Eles passaram a noite no Miradouro, estrelas refletindo no Tejo, prometendo terapia de casal, sessões com um conselheiro que era enxeado, onde aprenderam a navegar emoções como marinheiros em tormenta. Uma reviravolta externa veio com o aniversário de 1 ano do ataque. Sofia organizou uma vigília no local exato da Rua Augusta, velas arco-íris iluminando a poça agora seca. Centenas vieram, incluindo o político reformado, que discursou sobre redenção: eu errei. Deixem que minha vergonha seja lição. Mas durante a vigília, um jovem, fã dos quadrinhos de Pedro, revelou ser sobrinho de Vasco, e entregou um pendrive com gravações de reuniões extremistas antigas, provas que poderiam fechar o caso judicial de vez. O pendrive levou a um julgamento em Lisboa, onde Pedro e Miguel testemunharam, mãos unidas sob a mesa de madeira polida do tribunal. Ver Vasco na galeria dos réus, agora aliado, foi catártico. Ele testemunhou contra o tio, voz trêmula mas firme. O verdito: indenizações e programas educacionais obrigatórios em escolas, um marco para Portugal. Pessoalmente, o crescimento de Pedro culminou em uma bolsa para estudar ilustração em Barcelona, uma oportunidade tentadora. Vai, incentivou Miguel, mas o medo de separação os consumia. Eles debatiram noites inteiras no mirador da Senhora do Monte, vista panorâmica da cidade como um mapa de suas almas. 6 meses não é o fim, argumentou Pedro. Miguel, relutante, concordou, mas promete cartas, como nos velhos tempos. A despedida no aeroporto de Portela foi agridoce, chuva fina caindo como lágrimas divinas. Pedro embarcou, coração pesado, mas o avião decolando sobre o Tejo simbolizava a ascensão. Em Barcelona, sob o sol catalão, ele mergulhou em ateliês vibrantes, inspirando-se em Gaudí para quadrinhos sinuosos. Cartas e chamadas diárias com Miguel mantinham fogo. Sinto teu cheiro no ar salgado, escrevia Pedro. Miguel, sozinho em Lisboa, crescia também. Ele iniciou um podcast, Vozes Escondidas, entrevistando Helder Esquier como professor e Dona Rosa. Um episódio com Ana sobre arte trans viralizou, atraindo patrocínios. Mas a solidão mordia. Ele visitava a casa em Óbidos, imaginando Pedro ali, pintando nas paredes brancas. A surpresa veio no Natal. Pedro retornou cedo, surpreendendo Miguel na missa da meia-noite na Sé, ajoelhado com uma ilustração enrolada,
um retrato deles dois como anjos guardiões sobre Lisboa, asas entrelaçadas. Eu escolhi nós, disse, e o beijo na nave da catedral, abençoado por velas tremuluzentes, selou o compromisso. O ano novo trouxe um convite coletivo, uma turnê pela Europa com o podcast e a exposição, parando em Madrid, Paris, Berlim. Sofia, Ana e João se juntaram, transformando em uma odisseia de ativismo. Em Paris, eles visitaram o túmulo de Oscar Wilde, e quando liberdades, em Berlim, marcharam no Christopher Street Day, bandeiras portuguesas orgulhosas. De volta, uma crise familiar testou, o professor sofreu um derrame leve, hospitalizado no Curro e Cabral. Miguel correu, Pedro ao lado, e na UTI, o homem acordou sorrindo, eu vivi o suficiente para ver meu filho feliz. Recuperando-se, ele ditou memórias finais, um legado para o livro. Pedro e Miguel, fortalecidos, planejaram o futuro, um estúdio conjunto em Lisboa, talvez uma adoção distante. Nossa história inspira, disse Pedro. Miguel, e continua. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado renascido, jacarandas roxos carpetando as ruas de Alfama em um tapete real, e com ela veio o ápice de uma jornada que começara em sangue e chuva. Pedro e Miguel, agora ícones discretos da comunidade, foram convidados para o Portugal Pride em Lisboa, o desfile principal no Marquês de Pombal, uma avalanche de cores contra o céu azul. Pedro carregava uma faixa com ilustrações suas, Amor sem segredos, enquanto Miguel narrava ao vivo para o podcast, Voz e Quando em alto-falantes. A multidão era um mar vivo, famílias, ativistas, turistas, aplaudindo quando eles passaram, mãos dadas no carro alegórico adornado com azulejos pintados por Ana. Sofia liderava o bloco, chicote de cor simbólico estalando no ar, João filmava, capturando lágrimas de alegria, Dona Rosa e Sr. Manuel caminhavam atrás, orgulhosos, com o professor em cadeira de rodas, acenando como um rei destronado mas sereno. Vasco, na retaguarda, distribuía folhetos de reabilitação, sua transformação um testemunho vivo. O desfile culminou no Terreiro do Paço, com discursos sob o arco triunfal. Pedro subiu ao palco improvisado, microfone na mão trêmula. Há um ano, eu corria por minha vida nesta cidade. Hoje, eu danço nela. Para todos que escondem, saiam, o sol de Portugal aquece todos. Aplausos ribombaram, e Miguel o beijou ali, público vibrando, um momento gravado para a eternidade. Mas o verdadeiro clímax era pessoal. Após o evento, em uma ceia no Cais do Sodré, mariscos frescos e vinho de colares, o professor anunciou sua decisão, mudar-se para Óbidos com a família, transformando a casa herdada em um retiro para escritores que er. Miguel, Pedro, gerenciem-no. Façam dele um farol. A notícia, misturada com risos e brindes, selou legados. Dias depois, uma carta chegou de Barcelona, a bolsa de Pedro estendia-se, mas ele recusou. Meu lar é aqui, contigo, explicou a Miguel em um piquenique no Monsanto, a floresta urbana abraçando-os. Eles discutiram planos, abrir uma galeria-estúdio em Alfama, misturando a arte de Pedro com eventos de Miguel, um hub para jovens como eles. Conflitos finais surgiram como ecos suaves. Um ex-namorado de Miguel, de tempos pré-Pedro, contatou via redes, despertando ciúmes. Ele diz que eu mudei por ti, confessou Miguel em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres. Pedro, magoado mas maduro, respondeu, mudança é crescimento. Se não fosse eu, seria outro. A conversa, honesta como um vinho envelhecido, fortaleceu-os, levando a uma terapia de reforço onde aprenderam perdão. Outra reviravolta, Ana revelou gravidez, adotando com sua parceira, inspirando Pedro e Miguel a sonhar com paternidade futura. Um dia, uma família nossa, sussurrou Miguel na Praia da Conceição, ondas lambendo pés. O livro do professor lançou em grande estilo na livraria Lelo, escadarias góticas lotadas. Pedro ilustrou a capa, dois rapazes sob um arco-íris sobre o Tejo, e Miguel leu trechos, voz embargada. Vendas recortes financiaram bolsas para artistas que eram emergentes. No verão, eles viajaram para o Algarve, praias de águas turquesas em lagos lavando resquícios de dor. Mergulhando-nos em uma enseada escondida, inocente, revigorante, riram como meninos, amor maduro florescendo. De perigo a paraíso, brincou Pedro. Miguel, e todo passo valeu. De volta, o ciclo fechou com uma cerimônia íntima em Óbidos, votos não legais, mas do coração, sob as muralhas medievais, com família e amigos como testemunhas. Dona Rosa chorou, Sr. Manuel ergueu taça, Sofia oficiou com humor afiado. Vocês superaram tempestades. Agora, dancem na bonança. Anos adiante, em reflexões quietas, Pedro olhava para Miguel dormindo, traçando linhas de seu rosto como em um esboço. A cidade lá fora, eterna Lisboa, sussurrava, amor vence, sempre.
E assim, em um Portugal de pontes construídas, eles viveram, não sem sombras, mas com luz suficiente para todos.